Você sabia que a Bíblia já revelou os líderes que irão preparar o mundo para a chegada do Anticristo? Sim, estamos falando de uma coalizão poderosa, de 10 reis, que já está em movimento, mesmo que você ainda não perceba. Muitos acreditam que o mundo caminha para um tempo de paz e prosperidade, mas a realidade é muito diferente. O que está sendo preparado nos bastidores da política global vai muito além de reformas econômicas ou acordos de paz. Daniel e o Apocalipse já nos alertaram sobre esses líderes, e o que eles trarão para a humanidade não será nada agradável. E o mais chocante, estamos mais próximos disso do que nunca. Inclusive, o próprio Lula, em seus discursos, já falou a respeito da velha ordem que não deu certo. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. É preciso completar o parto do futuro. É a única forma de reparar tantas injustiças e de prevenir novas tragédias coletivas. E o próprio Lula também fala a respeito da nova ordem que precisa ser gerada. Temas que estão no centro de nossas preocupações: a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Enquanto muitos estão ocupados tentando melhorar suas vidas, buscando segurança financeira ou acreditando em promessas de governos que alegam solucionar todos os nossos problemas, há um plano oculto se desenrolando. Esses 10 líderes não surgirão para trazer a tão sonhada paz. Ao contrário, eles vão abrir caminho para o controle absoluto do Anticristo. E o tempo está correndo. Voltamos para ajudar a construir uma ordem mundial pacífica, assentada no diálogo, no multilateralismo e na multipolaridade. Voltamos para propor uma nova governança global. O mundo de hoje não é o mesmo de 1945. É preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU e acabar com o privilégio do veto. Do PT, na hora de se vingar de você, na hora de se vingar do humano, eles vão tentar trabalhar para eleger alguém que faz parte da praga de gafanhoto que governou esse país. Vocês viram que ele citou um termo bíblico, a praga de gafanhotos? Vocês viram isso? E o bom do PT é o acuse-os do que você é. A praga de gafanhotos já chegou devastando o Brasil faz tempo. Só que agora ela acusa o outro de ser isso. Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Eu vos falo que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema do governo da besta, que é o governo político, ok? Bem, queridos, já é madrugada e eu acordei, dormi cedo hoje, devido à canseira, e acabei me deparando com um vídeo do canal Dr. Sandro, o qual eu sigo. Ele fala muito sobre as notícias que estão acontecendo no Senado, no âmbito nacional e internacional, trazendo vários assuntos mesclados, o qual eu me informo com ele, porque a mídia, das grandes mídias, no caso de jornais, eles distorcem a verdade, falam meias verdades e engana a população. Então eu procuro seguir a notícia, acompanhar as notícias daqueles que trazem com o maior fato a realidade, não distorcendo a verdade. Então o canal Dr. Sandro é um canal que eu sigo. E ele tem 5 edições, são pedacinhos que ele faz, ele grava lá 1 ou 2 horas e faz os cortes das matérias que ele quer falar e traz para nós. E eu, nessa edição, eu acabei me deparando com o que ele falou sobre a nova ordem internacional, o qual
eles dizem que é teoria da conspiração. Há muitos anos. Eu quero deixar o vídeo para vocês verem e quero mostrar para vocês o que o sistema do governo 66 da besta, que é o governo espiritual que está atuando neste momento, eles fazem com a humanidade. Eu sempre falo, quando você fala sobre uma nova ordem internacional, uma nova ordem mundial, o Wikipédia faz o quê? Coloca ali embaixo que é uma teoria, não é verdade. É a teoria da conspiração. E o Dr. Sandro trouxe a matéria falando de governos de países, o qual ele cita nomes. E veja você, deixa eu fazer aqui, vou gravar para você ver o que aparece aqui nessa postagem jornalística. Vamos lá, pera aí, deixa eu virar aqui. Tá ok. Tá aqui, ó. Deixa eu só. Tá aqui. Dr. Sandro, tá aqui. É o canal que eu sigo, ok? E aqui tá o título, olha. É a segunda edição, O Fim dos Tempos. Edição 2, O Fim dos Tempos. Putin admite nova ordem. Sabe, né? Às vezes podem falar que ele tira a abrangência do vídeo, mas tá aqui. Uma nova ordem internacional. Falar um modo diferente um pouquinho. Para que o robozinho não leia. E olha o que traz aqui, ó. A Wikipédia já lança ali, ó. Como se fosse não verdade. Porque na verdade, assim, tudo que nós falamos, o que se fala da verdade, a verdade se tornou mentira e a mentira se tornou verdade. Então aqui o advogado, o Dr. Sandro, no seu canal, tá falando sobre uma nova ordem internacional, o qual tá em matérias jornalísticas. Eu vou deixar o vídeo para vocês assistir. Disseram que você era um cara da teoria da conspiração, um conspiracionista, só porque você acreditava que o Foro de São Paulo existia. Teve uma jornalista, a Vera Guimarães, ela disse que é ilusão falar em Foro de São Paulo, que isso nunca existiu. Isso durante as eleições de 2022. Em 2023, o Lula aparece com aquela cara lavada falando no Foro de São Paulo, com vários comunistas. Eu tenho orgulho de ser comunista, meu irmão. Fala igual Malafaia, né? Pois é. Tem uma outra teoria da conspiração que agora acaba de cair por terra. Você já ouviu falar da nova ordem mundial? Eu acho que eles precisam avisar para alguns líderes que essa nova ordem é teoria da conspiração. O Macron, que faz parte da nova ordem, disse que a nova ordem é questão de tempo. Agora, o Putin falou que é inevitável. Alguém pede para Vera Guimarães falar para eles que isso não existe, que eles estão errados e que a toda poderosa senhora da seriedade é que está certa? Não existe nova ordem mundial e para eles pararem de falar nisso? Pois é, nós vamos falar sobre isso nesse editorial e, meu amigo, se segura, senta na cadeira, que o bicho está pegando. Bom, e agora a parte mais importante do nosso editorial, comentário de vocês. Vamos lá. O Antônio Negri, ele falou o seguinte: Nunes, Bolsonaro, Ratinho, Lula, Moraes também, todos obedecem o sistema que já está implantado no Brasil e não cai a ficha de ninguém. A nova ordem mundial é socialismo autoritário, com China, Rússia no comando. A democracia foi o regime adotado pelos Estados Unidos, enquanto foram mandatários do mundo. Agora, o mundo vai amargar o socialismo. Não tem para onde correr, nem pobres, nem ricos. Só Deus poderá nos proteger. Cara, esse negócio da nova ordem mundial, quando você fala disso, e eu ouço disso desde quando eu era criança, né? Teve um vídeo, eu não lembro o nome do cara, um cara que tinha uma voz toda grossa. Os Illuminatis estão chegando. Vocês lembram disso? Vocês lembram desse vídeo? Pois é. E a gente achava que aquilo era um monte de palhaçada. Assustou. Eu acho que eu tinha 14, 15 anos e assustou muito. Pois é. Agora eu já tô um homem barbado, pai de família. E continuo como um menino assustado. Agora eu tô vendo que o negócio tá chegando mais perto ainda. Dá uma olhada nisso aqui. Matéria do Pleno News. Putin diz que a formação da nova ordem mundial é irreversível. Irreversível. O presidente da Rússia, Vladimir Putin,
declarou nessa sexta-feira que as relações internacionais entraram em uma época de mudanças fundamentais e a formação de uma nova ordem mundial que reflete toda a diversidade do planeta é um processo natural e irreversível. Entenderam isso aqui? Na visão do Lula, do Fórum Econômico Mundial, do Lula, do Putin, da ONU, da China, um grande líder vai surgir. Esse líder vai ter um governo mundial. O Lula defendeu isso no discurso da ONU, meu Deus. Ele vai ter um governo mundial e que uma figura do progressismo, uma figura que vai, resolver o problema da fome no mundo, uma figura que vai se apresentar e falar: olha, escutem-me. A grande verdade é que nós vamos pegar o dinheiro dos mais ricos, dar para os mais pobres e vai acabar fome no mundo. Pois é, já estão com esse discurso. Apocalipse 13:7, Foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Alguém está vendo o que está acontecendo com Israel? Com os judeus? Tá bom. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e todos os que habitam sobre a terra o dotarão. Questão de tempo. E começa um controle do seu dinheiro, do que você pode comprar, do que você pode vender. Você vai ter, vai perder o poder sobre o seu próprio corpo, você vai poder perder o poder econômico. A nova ordem mundial começa com controle econômico. Na China isso já existe. Aqui no Brasil, preparem-se. O Pix foi o ensaio. O Drex é a aplicação. Você não vai comprar nada se eles não quiserem. Não existe dinheiro. Você só vai ter o que eles têm. Então, se você falar mal de alguém, amanhã suas contas estão zeradas. O que o Drex vai fazer? Se eles falarem que você não pode comprar o livro do Sandro, na hora que você for tentar fazer o seu Drex, que é o Pix, ele vai falar: esta operação é proibida. E se você não aceitar ser um servo do sistema, você não vai fazer nenhuma operação. Você vai morrer de fome. É isso. Apocalipse 13:16, 17. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Pois é, a minha pergunta para você é: você acha que o Drex vai ter esse controle para você? Oh, não, agora o Drex, vamos colocar um chip aqui. Lá na China, você chega, aponta a mão. Com a sua mão, você faz compra. Ou põe a cara e faz a leitura. Entendeu? É assim que já está funcionando. Então, os sinais são claros, mas a aplicação é sutil. Vamos lá. E as tribulações? A grande tribulação, guerra, terremotos, furacão Milton, toda essa tribulação, Israel sendo atacado, Ucrânia, ameaça da Terceira Guerra Mundial, essa grande tribulação, você sente que está acontecendo? Mateus 24:21. Porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o início do princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Pandemia, grupos terroristas surgindo e inflamando com força total. Você sente uma certa tribulação nisso? É só uma teoria da conspiração. E a unificação das religiões? Também é uma pauta. A unificação das religiões é não ter religião. A unificação das religiões é você tem que simplesmente aceitar tudo e a todos. Você simplesmente não pode expressar sua fé porque você tem a religião, não religião. Porque se você expressar sua fé, vou ferrar com você. Quem assistiu aí as Olimpíadas da França, onde um judoca fez o sinal da cruz e foi punido, perdeu a medalha? Onde um skatista falou Jesus é o caminho com linguagens lá
foi punida. Vocês viram isso? Apocalipse 13:11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ou seja, a diversidade, o mundo woke. Essa é a única besta. Todos ou adoram ele, né? Essa visão, esse cara que vai trazer esse discurso, ou, né? São as teorias, né? Teorias. Controle global e perda da liberdade. Você acredita que isso já está acontecendo? Você já está perdendo as suas liberdades, você não pode falar o que você quer, você não tem a liberdade que você quer. E Apocalipse 17:12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Pois é, a grande questão é, a gente está vendo, né, a cada momento, sabe, profecias se cumprirem, situações se cumprirem. E aí, no final de tudo isso, quem aí, né, não defende que o Lula é uma verdadeira besta, né? É isso. Então, assim, a gente pode rir, pode brincar, eu tirei onda agora, fiz uma ironia aqui, né? Mas a grande realidade que a gente está observando é que eles estão avançando a passos largos nessa nova ordem. Eles falam abertamente e a mídia diz que você é só um imbecil da teoria da conspiração. Eles falam que quando você fala, não, eu tenho medo do comunismo. Ah, meu irmão. Você é um cara aproveitador das redes sociais que trabalha com medo dos outros. Tá bom, então. Se não tem o risco do comunismo, por que tem quem defende o comunismo? Por que o PC do B ainda existe no Brasil? Responde. É simples assim. Porque a última passeata do Boulos com o presidente da República foi pelo aborto, pelo comunismo e pela liberação das drogas. Responde pra mim. Ah, não, é só uma teoria da conspiração. Tá certo. Ok? Olha só o que diz aqui, ó. No Wikipédia. Diz aqui, Wikipédia. Pode ver aqui, ó. Wikipédia, ó. O termo Nova Ordem Mundial refere-se a uma teoria de que, olha só, supostamente, certos políticos e governos planejam a implantação de um governo mundial e totalitário. Isso aqui é uma teoria, segundo eles, teoria da conspiração. Entenda que você tá vendo que o próprio algoritmo, ele distorce a verdade. Então, meus queridos, isso é para vocês ver. Então, meus queridos, isso é para vocês ver o que está acontecendo no mundo. Nós vivemos no mundo, como eu até digo, que as pessoas acham que nós vivemos num paraíso, ou que aqui vai se tornar um paraíso, que aqui vai se tornar, como diz a Escritura, que o anticristo, ele vai trazer, o tempo dele vai trazer paz e segurança, vai trazer paz e justiça. Isso é bíblico. E é o que a ONU, né? A cartilha da ONU, da Agenda 2030, prega. Uma nova sociedade, novos tempos e um novo governo da nova era. E esse dia vai chegar, isso é bíblico. O que está sendo narrado aí em várias matérias de jornais, isso vai acontecer, isso é bíblico, isso é profético. O anticristo será um governo político. O anticristo será um governo político e ele será conservador. Veja a esquerda. Eles não são, né? Eles não são conservador. É um enlaço, um embramado de mentiras que você fica meio perdido se você
não tiver o ensino de Deus, o Espírito Santo. Porque você veja bem, lá no exterior, a China, a Rússia, eles são de esquerda e eles são conservador. São de esquerda. Então, o governo do anticristo será um governo de esquerda e conservador. Então não vai ter palco para GL, você sabe, GLTV, como diz lá no canal Conectado, não vai ter GLTV, não vão aceitar o GLTV, o GLBTV, entendeu? Tem que falar meio código. Entenda você que Jesus já falava lá nos tempos dele, 2000 anos atrás, Jesus falava assim, em parábolas. Por quê? Para que eles não discernissem, né, e se cumprisse o tempo dele. Então eles não entendiam o que Jesus falava. Então hoje nós estamos vivendo quase com o mesmo tempo de Jesus. Temos que falar por parábola, temos que falar por código, temos que inverter as palavras para que o sistema da besta, que é o algoritmo do Google, não venha identificar e venha nos processar por homofobia, em todos os sentidos, de falar contra, na verdade, falar contra o pecado, não contra as pessoas. Nós estamos aqui para ensinar, para pregar e levar a mensagem de Cristo. E falar, isto é certo, isto é errado, segundo as Escrituras, e se você não deixar essa prática, então você terá um juízo. Porque até tem muitos vídeos falando sobre nós obedecermos a lei dos homens. Nós obedecemos. Olha, está na lei de Deus, não matarás. E está na lei dos homens, não matarás. E se matar? Segundo as Escrituras, se nós matarmos, se nós tirarmos a vida de uma pessoa, nós seremos julgados. Se nós fizermos isso por maldade, ou, né, por ações, como se diz, supérfluas, de ir lá e brigar, e discutir por motivo banal, tirar a vida de alguém, nós vamos ter um preço a pagar. Não só na justiça dos homens, como eu já disse em outro vídeo, aqui na Terra, no Brasil, nós vamos pegar aí de 10 a 30 anos. Na China, nos Estados Unidos, dependendo do estado, você vai receber até uma sentença, lá tem pena de morte. Olho por olho, dente por dente, lá tem. Então, essa justiça vai ser cumprida. Aqui no Brasil, de 20 a 30 anos, de 10 a 30 anos, e em outros países, até mesmo a sentença de pena de morte. É o que vai acontecer se acontecer um crime. Então, na verdade, tem as leis humanas que nós obedecemos, se não obedecemos, pagamos. E na lei de Deus é a mesma forma. Se nós não se arrependermos dos nossos atos e deixarmos e clamarmos e buscarmos ao Senhor Jesus e pedir perdão dos nossos pecados cometidos desde o pequeno ao grande, nós também seremos punidos. E punidos com o quê? Com o banimento do reino dos céus. Por isso que nós devemos aceitar o convite de Jesus, ter Ele como Senhor da nossa vida, abandonar a nossa vida pregressa de pecado, abandonar a nossa vida pregressa de pecado, deixar ela, se arrepender e viver aquilo que Jesus ensinou, tendo Ele como Senhor. Se não fizermos isso, então teremos ao dia do juízo. Irmão, mas quem que pode ser, viver sem pecado? Sempre nós vamos ter nossos pecados domésticos, pecados pequenos e grandes, mas os mais terríveis é aquilo que está na Escritura, o qual é grave, o qual a sociedade não aceita, que te leva a uma prisão e te leva até mesmo a ser julgado, como nos Estados Unidos, em certos estados, a pena de morte. Não é diferente com Deus. Por isso que nós temos que aceitar o convite do Senhor Jesus, colocar Ele na nossa vida, e colocando Ele na nossa vida é obedecer. Se nós colocarmos Jesus, aceitei Jesus na minha vida, então eu vou fazer. Então, como aceitei Jesus, então eu vou fazer aquilo que Jesus ensinou. Aquele que roubava, não rouba mais. Vai trabalhar, vai ser honesto e vai repartir ainda com os irmãos. Aquele que vivia na boemia, na prostituição, vai abandonar a prática da boemia, de ser glutão, de ser beberrão, vai deixar da noite, vai deixar de se prostituir e vai ter uma vida correta com Deus. E assim a pessoa vai deixar dos seus atos errados. Aquele que enganava não engana mais, aquele que mentia não mente mais. Então uma mudança de vida, para que possamos então confessar e ver em testemunho. Nós temos que dar um bom testemunho, que nós servimos ao Senhor e
E que nós estamos se esforçando. Não quer dizer que nós não vamos pecar, não quer dizer que nós não vamos errar, não quer dizer que nós não vamos ficar nervosos com situações. E às vezes vai ser uma palavra torpe da nossa boca. Às vezes vamos ficar irados, mas a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Então, meus queridos, faz parte da vida. Agora, voltando a esse contexto que eu estou falando para vocês sobre uma nova ordem internacional, é o que está aqui. Eu vou trazer o vídeo para vocês, vou deixar aqui. Dr. Sandro, o qual ele nos traz muitas informações, o qual eu coleto muitas informações dele e ponho edito cortes da parte dele e coloco. Até falei um dia, mandei uma mensagem para ele e falei, olha, Dr. Sandro, eu uso os cortes dos seus vídeos porque são muito interessantes e são límpidos, né? Traz clareza. Ninguém é 100% perfeito, como ele também não é, como eu também não sou, como ninguém é. Mas dá para nós pegarmos as partes boas daquilo que podemos aprender, a juntar com aquilo que nós aprendemos dos céus, do Espírito Santo, e trazer a verdade de Deus. Então tá aí, meus irmãos, vou deixar os vídeos aí para vocês ver que até mesmo ele mesmo não sendo aquele assíduo como nós somos e conhecedor da profundeza das escrituras, do Apocalipse, da escatologia, o fim do mundo, ele está pregando. Pastores estão aí discutindo política, como está o Silas Malafaia e os demais. Pastores, como está aí, eu posso até deixar um pedacinho do vídeo para vocês, pastores que estão vendendo a igreja para se criar um reino político. Estão vendendo igrejas, dando igreja para maçons, para aqueles que servem a Baphomet, que servem ao arquiteto. Vou, nos locais que puder, fazer campanha aberta e totalmente. Quer que eu lhe diga? Prefeito, esta igreja é sua. Esse povo é seu. Todo mundo já entendeu. Fala aí, pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Pastores, líderes religiosos estão vendendo a sua igreja para a própria maçonaria. Na verdade, entregaram de mão beijada. E quando eu falo igreja, eu não estou falando dos seus templos religiosos, eu não estou falando das suas empresas, suas denominações. Eu estou falando das pessoas que estão ali completamente cegas, buscando ao Criador, mas que na verdade vivem a grande apostasia e não conseguem enxergar porque estão em um sono profundo diante dos ensinamentos falsos e das palavras desses falsos profetas. A palavra igreja é derivada do termo eclésia, que faz referência a um grupo de pessoas que foram chamados para fora do sistema religioso judaico na época do Messias, aonde Cristo e os apóstolos retiraram essas pessoas, mostrando um verdadeiro e novo ensinamento. A política, a imundície se introduziu dentro da casa do Senhor. Enquanto que os pastores não estão pregando a volta de Jesus, o fim do mundo e o Apocalipse, o qual eu vou deixar o vídeo para vocês, tá aí, ó. O Dr. Sandro não é. Ele pode ser um cristão, no sentido de confessar o cristianismo, mas não é aquele cristão, como se diz, a nova criatura realmente, conforme é e está nas escrituras, né? Mas respeitamos as pessoas, respeitamos o crer das pessoas. Até a palavra diz, se eu sou Deus, então vocês me sigam, e eu sigo a Deus porque eu sei que Deus é Deus. Mas se Deus é Baal, se o diabo é Deus para vocês, então sigam. Então tem pessoas que, indiferente do seu credo de religião, eles creem, e eles seguem eles, e eles confessam abertamente. Pelo menos não são devassos, como são muitos pastores, como eu disse agora há pouco, Silas Malafaia e demais outros pastores. Pastor que foi lá, aquele Abner lá, foi lá beijar a mão do Papa, chamar de irmão e dizer que está fazendo a obra de Deus. Juntamente com quem? Com o maior criador de ídolos, de idolatria, que é o Papa, que é a Igreja Católica, né? O povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então a maioria que se diz ser cristão aqui no Brasil não são cristãos, são conhecedores que existe a parte cristã, mas não são obedientes às leis o qual está na Escritura. Não deixaram do seu pecado, da sua idolatria, de um só Senhor, um só caminho, um só que conduz aos céus. Não, eles creem na rainha, eles creem em todos os tipos de deuses. Então aí está a diversidade. Nós até respeitamos, no sentido de que elas querem fazer isso, façam, não podemos impedir. Mas nós não podemos ser isentos, nós não podemos deixar de pregar a verdade.
que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que somente Jesus é o advogado, somente Jesus que intercede. Nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar de pregar que idolatria conduz ao inferno. Nós não podemos deixar de pregar que a política é o governo do anticristo, o governo da besta. E cristão não se deve se envolver ou estar, né, ligado a isso. Então, meus queridos e amados, essa é a verdade. E olha, eu como disse, eu até vou mostrar para vocês que horário que agora que eu estou fazendo esse vídeo, eu acordei meia-noite e não consegui dormir. E eu fiquei aqui e tal, levantei, assisti uns vídeos, assisti até esse vídeo do Dr. Sandro. Ó, eu vou mudar só para vocês verem que horário que é agora. Ó, ali tá meu... Olha aí, meus irmãos. São 1:55 da madrugada. Eu tô aqui gravando esse vídeo e quero ver se eu edito ainda hoje para colocar para vocês amanhã ou depois, ok? Então isso é para vocês verem, meus queridos, a nossa situação, que nós estamos... O relógio não para. E infelizmente, meus irmãos, é a realidade da nossa vida. Final dos tempos, a volta de Jesus. Hernando Dias Lopes disse que, na verdade, tudo que está acontecendo aí, e eu até creio que seja mesmo verdade, é claro que sinais nós sabemos que são sinais do Senhor, são sinais. Sinais do fim do mundo, sinais da volta de Jesus, isso é claro. Agora ele falou uma coisa, as trombetas estão tocando e as pessoas não estão ouvindo. Estão tocando. Furacões, terremoto, guerra, rumores de guerra. Está prestes o estupim ser aceso e venha acontecer aquilo que está determinado pelas Escrituras, pela boca de Deus. O fim da humanidade com o fogo, o qual vai ser destruído desta vez. Dessa vez o mundo vai ser destruído com fogo. Outrora foi reservado para a água, no dilúvio. E agora ela é entesourada pelos homens, para o dia do grande fogo e a destruição dos homens ímpios e de toda a humanidade. E após isso, o grande tribunal de Cristo. Todos estaremos ante o tribunal de Cristo, para dar conta de tudo o que fizemos e que falamos na face da terra, por atos, ações e palavras. Breve Jesus voltará, ok? Fique na paz do Senhor Jesus, fique com o vídeo, assiste e tire suas próprias conclusões. A nova ordem internacional chegou há muito tempo e agora está sendo revelada, e até mesmo as pedras estão clamando. Os profetas estão se envolvendo na política, a igreja se envolveu na política, mas as pedras, aqueles que têm o coração de pedra, que não tem Jesus ainda, como eu sempre disse, estão clamando, mostrando o fim desta geração. Amém? Paz e graça e a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.